Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed The Drummer e o Marlon veio meu auxílio hoje. Novamente aí, Duda, estávamos falando aqui no Bastidores, a última vez que gravamos esse episódio desse programa, dessa temporada do 316, nós não éramos nem pais. A minha bebê já tem 7 meses, a tua já deve estar com uns 9. Sim, o último episódio da série 316, Marlon, foi no ano passado, né? Faz um ano aí praticamente aí. Tamo aí de volta, gente. É isso aí. Mas nos visitando novamente aqui, e aí sim faz muito mais do que um ano, né? Já fazem muitos anos. Mas convidando novamente, né, a nossa convidada lá do Finados Piacast, Juliana Pellicer. Oi, eu sou a Ju e ainda bem, graças a Deus que ele vê. Muito bem. E hoje nós estamos aqui então para mais um episódio da série 316, em que vamos falar sobre o versículo de Êxodo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje o papo vai ser sobre o texto ali, né, o versículo 316 de Êxodo, né, dessa série 316, e como sempre, né, nós primeiro lemos em algumas versões esse versículo. Então, Marlon, faça as honras, já que você está com saudades aí, né? Já que agora você vai ter uma voz de um homem que é pai, né? Um pai de família agora, né? Com a sua voz historiograficamente sensível, leia aí Êxodo 3:16 em uma das versões que tu pode escolher qualquer uma que tu quiser. Beleza, eu vou com a primeira que está na minha frente aqui, a mensagem. Agora vá, reúne os líderes de Israel e diga a eles: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que estava acontecendo com vocês no Egito, e resolvi tirar vocês da aflição do Egito, e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Olha ali, ó. Essa aí, só pra ficar claro pro nosso nobre amigo e ouvinte, tem o 17 junto, né? Porque a mensagem, Perfeito. como é uma paráfrase, né? Tem muita interpretação, então ele meio que junta, às vezes, os versículos, né? Exato. Não foi uma boa primeira escolha pro versículo, digamos de passagem. Não, mas fica tudo certo. Ju, por favor, escolha aí uma versão aí que você quiser. Leia pra nós aí. Êxodo 3:16. Eu vou ler a nova versão internacional. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Interessante. Eu vou pegar agora pra ler uma que também tem tem umas polêmicas, que tem um pouquinho de paráfrase aí e tudo mais, que é a NVT, nova versão transformadora, que diz assim: agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Olha aí, hein? Aí ele já usou o adjetivo pátrio ao invés de usar o nome do país, olha ali, hein? Lembrava dessa, Marlon? Adjetivo pátrio, eu usei certo, né? Tá certo, né? Egípcio é adjetivo pátrio do Egito, né? Isso aí, perfeito. Ah, então tá bom. Vai que senão, né, se eu falei errado, já podia me corrigir aí. Lê mais um, Marlon, vai lá. Vamos lá, vamos na NTLH. Também tem algumas paráfrases ali, vamos ver. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Bastante coisa também, né? Parece a mensagem, né? É verdade. Ju, leia mais uma pra nós. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Olha aí, hein? Interessante. Sabe uma coisa engraçada desse capítulo? É que eu não sei, a Juliana falou que tá sendo sua mãe, eu penso que ela tem filho pequeno. O Duda tem filha pequena, eu tenho filha pequena, e tá todo mundo com uma voz assim, um pouquinho mais meio termo, porque acho que os bebês devem estar indo tudo dormir e a gente não pode falar mais alto. Exatamente. Eu tava numa agenda antes aqui, minha esposa até mandou mensagem assim: fala mais baixo que tua filha tem que dormir. Então eu tô aqui assim, ó, com o microfone grudado na boca e tentando falar num tomzinho de voz assim, que eu tenho uma voz alta pra não acordar a bebê. Então tá engraçado esse episódio. Não, eu aqui, ainda que eu tô meio afastado, assim, né? Mas daqui a pouco alguém vem aqui me puxar a orelha. Eu tô vivendo perigosamente, que eu tô do lado, o meu quarto é do lado do quarto das crianças, então imagina, né? Olha ali, hein? No limite. No limite. Daqui a pouco vem meu marido aqui, fala baixo. Vamos lá. Eu vou ler mais uma Almeida. Eu vou ler a Almeida século XXI, que é uma das mais recentes aí, né? Porque eu vi que ela tem uma mudança numa das palavras aí, que acho que é interessante também a gente colocar. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Então, eu coloquei essa porque as Almeidas, a maioria delas tem mostrado ali, tenho visitado, né? E essa ele muda para visitarei, né? Então, meio que ele dá essa ideia. Não que certamente vos tenho visitado, não quer dizer que não haverá uma visita futura também, né? Porque vos tenho visitado, a forma conjugada quer dizer que eu estou visitando e continuarei visitando, né? No inglês seria mais fácil de explicar. Mas nessa Almeida século XXI ele usa o visitarei, né? Só futuro, né? Não tem a parte, olha, eu estou visitando, né? Tenho visitado, né? Então só um adendo aí. Vocês gostariam de ler mais alguma versão que chamou a atenção de vocês aí? Ou podemos partir aí para os comentários? Vamos dar uma olhada na versão católica ali. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó apareceu-me e disse: eu vos visitei e vi o que se vós faz nesse Egito. Tá, essa é quase no latim. Então vamos lá, então o que vocês me dizem aí, o que vocês entenderam, né? Essa, vamos dizer assim, uma interpretação direta, imaginando sempre, né, nessa série que nesse primeiro momento a gente viu aí essa frase, né, escrita em algum lugar, sem contexto nenhum, né, não sabemos da história de Israel, não sabemos, né, que com quem está falando ainda, nós falaremos no próximo bloco, mas o que vocês entendem desse texto aí? Cara, lendo isoladamente, né, eu tenho que reunir uma galera, os anciãos de Israel, e dizer que o Deus que cuidou de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, os meus antepassados, disse que está vendo o que está acontecendo com a gente no Egito. Então dá a entender o quê? Primeiro eu tô recebendo uma ordenança aqui, né? Dizendo vai, vai-te, vá. Tem vários enunciados aqui, né? Agora vá, né? Vai-te. Tem vários aqui. Né? Então tá mandando eu fazer alguma coisa. Tem uma ordenança aqui, né? Num resumo, se eu for ler isoladamente esse versículo, entende-se que, ok, parece que Deus está vendo o que está acontecendo comigo. E mesmo lendo isoladamente, não me parece ser algo bom. Dificilmente eu não me lembro de alguma invocação na Bíblia de que Deus está vendo o que está acontecendo contigo e ser algo bom. Então, provavelmente era algo ruim que estava acontecendo. E provavelmente os egípcios estavam tratando muito mal o povo de Deus. Isoladamente é o que eu consigo tirar. É porque dependendo da versão, né?
digamos assim, ele fala sobre, tenho visto, tenho observado, prestei atenção e tal, que indica uma ação intencional de Deus, mas dependendo da versão, realmente, não dá pra ter exatidão que é algo ruim, porque, que nem NVT, né? Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm tratado. Tem tratado como? Se eu desconsiderar o resto, que não foi uma percepção, né? Não foi Isso. bem... Tá tratando o quê? Bem? Tá tratando mal? Agora, se pega na NVI, comparando, né, diretamente, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito. Ou seja, eu entendo o quê? Que alguém vai vir ajudar, no caso, o Senhor, né, o Deus, os antepassados, ele vai vir ajudar porque os egípcios têm feito algo, e se tá vindo pra ajudar, quer dizer, tem feito coisa ruim, dá a entender isso, né? Uma interpretação melhor daí, ou seja, se fosse pra ser isolado, a NVI, nesse caso, ganhou da NVT, né? Verdade. E o que tu observa, Ju, aí? O que te chamou atenção aí, o que tu entende? Me chama atenção que é uma mensagem dada pra uma pessoa que, sem o contexto aqui, a gente não sabe quem é, né? Uma mensagem dada de uma pessoa para um povo, né? Ele tem que ir para esse povo e falar para as lideranças desse povo de Israel a mensagem de que o Senhor tem visto o que tem acontecido com eles. Então é como se essa pessoa que está recebendo a mensagem é como se fosse um profeta. Um papel de profeta. Aí você recebe uma mensagem e você tem que ir lá e transmitir essa mensagem. Uma das funções aí acho que a principal função do profeta, né? De transmitir para o povo de Deus a mensagem de Deus. E a mensagem nesse caso é que ele tem observado o que está acontecendo com o seu povo. E aí também para mim não fica claro, né? Sem o contexto, se é bom ou ruim. Simplesmente, eu tô vendo o que tá acontecendo. Tô ligado. Pois é, né? Porque a NVI é que bota ali, né? Esse negócio virei em auxílio, né? Mas as outras não falam isso. Então, será que a errada é a NVI? Olha aí, hein? Né? Fica a questão, né? Porque tem essa questão do observado, visitado e tudo mais, mas, assim, eu não leio hebraico, né? Pra olhar no hebraico se teria alguma coisa relacionada aí que dá pra entender, mas parece que a NVI é a única que diz, virem em auxílio de vocês, né? Porém, uma coisa que eu acho interessante ali, né, é o fato de que essa mensagem, né, que nem vocês falaram, né? É pra alguém ir até aquele povo, as autoridades daquele povo, os líderes, falar essa mensagem. E a mensagem é, diga-lhes assim, né? O Senhor, mas quem que é esse Senhor? O Senhor é o tal é o Deus dos seus antepassados. Quem é antepassados? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, a mensagem que vai ser passada para aquelas pessoas, elas vão entender, né? Elas vão entender porque tá vindo do Deus deles, que é o mesmo Deus vamos dizer assim, dos antepassados, que foram os pais deles, os avós, sabe? De todas as gerações ali que provavelmente eles vão conhecer. Vamos dizer que a gente não conheça quem são esses caras aí, né? Os patriarcas, né? Mas eles vão saber quem são, porque são os antepassados dele. Então, me dá a entender que é um Deus que vem cuidando desse povo, né? Já por gerações. E aí ele tá dizendo assim, olha, eu não abandonei vocês, né? Tipo, a mensagem seria essa, não abandonei vocês, eu tô de olho. Né? Então, o que quer que está acontecendo com vocês aí, não está passando, tipo assim, sem que eu esteja sabendo, sabe? Eu tô sabendo. Essa seria a mensagem de Deus, né? Eu entendo isso, né? Tipo, numa visão assim, né? Só dando uma adicionada ali, né? No que vocês comentaram, né? Porque o restante também, a mesma coisa que vocês perceberam, eu percebi também. Perfeito. Sem contexto, que dá pra entender que esse Deus dos antepassados do povo de Israel é um Deus que cuida, né? E existe uma missão. Perfeito. Aí. Poderia resumir assim. É um Deus que cuida e tá mandando fazer algo, né? Tem uma ordenança aí. Isso, pro mensageiro, né? Que nem a Ju falou, né? Uma espécie de profeta, né? Ele vai ter que levar a mensagem lá, ele vai ser a boca de Deus lá, né? Então, pessoal, agora que nós lemos o versículo e nós interpretamos ele sem nenhum tipo de contexto, vamos ao contexto, né? Por favor, quem quer
trazer aí pra mim qual que é o contexto desse versículo, aonde que ele se encaixa, quem que está falando ali, pra quem que está falando, quem está falando com quem que é o mensageiro, quando que tá acontecendo isso, onde, pra que serve, qual que é a mensagem, quem que pode começar aí pra gente começar a entender realmente o que esse texto quer dizer? Bom, esse versículo tá inserido no capítulo em que Deus tá chamando Moisés. Moisés está no deserto de Midian, ele tinha fugido do Egito, estava morando no deserto, acabou se casando ali, ficando responsável pelos rebanhos do sogro dele, e aí Deus chama ele num determinado momento, né, depois de 40 anos que ele estava ali no deserto, para libertar o povo de Israel do Egito, né? Então, quem está dando essa mensagem é Deus para Moisés, porque ele quer libertar o povo dele. E aí ele manda Moisés ir lá e dar essa mensagem para as lideranças de Israel, de que ele estava vendo o sofrimento do povo no Egito, que ele vinha acompanhando, né, como a gente falou, ao longo das gerações, aquele povo, né, ele não tinha descuidado do seu povo e tinha chegado a hora de eles serem libertos daquela opressão. Uhum. Esse texto, ele se passa naquele episódio da sarça ardente, né? Deus, ele fala através da sarça, né? Isso mesmo. É logo em seguida ali, né? Enquanto ele tá falando ali, Moisés dando várias desculpas de que ele não estava pronto não era apto a atender aquele chamado, aquela comissão, né? Aquele comissionamento de Deus. E Deus refutando todas as desculpas dele e mandando ele ir finalmente e passar a mensagem pro povo. Não, e não só dizendo vai, passa a mensagem, mas ó, tu vai falar isso, né? Fala assim, né? Porque a gente viu que ele diz tintim por tintim que tem que fazer todas as instruções, né? Pelo menos nesse versículo e obviamente no contexto geral também, né? Ele dá todos os detalhes, né? E é interessante também, né, que dentro do contexto ali em que se apresenta esse versículo, que nem tu falou, né, Ju? É Deus falando com Moisés, né? Pedindo pra ele ir até lá, né? Pra falar pro povo, né, que vai ser libertado, sendo que assim, que nem tu disse, Moisés não vivia no Egito, né? Moisés, ele tava ali que nem no deserto de Midian, ele tava, né, vivendo ali como pastor de ovelhas, ele tava cuidando das ovelhinhas dele. As ovelhinhas dele não, as ovelhas do sogro, né? Tava ali de boa, chegou lá no Monte Horebe lá e tal, e aparece aí, tipo, tá, né? E eu com isso, né, se o povo tá lá, né? Moisés, né, poderia daqui a pouco pensar assim, né? Mas aí Deus chama Moisés, né, aquele que é, vamos dizer assim, que foi salvo, porque foi criado na corte do faraó e tal, né? Depois ele fugiu, isso, aquilo. Então, Deus, ele chama alguém, né? Parece que não inicia uma rebelião, vem alguém de fora pra salvar, né, o povo da opressão, no caso, nesse caso aí dos egípcios, né? Então, parece que o povo em si não seria capaz de se libertar, né? Então, eu acho bem interessante esse ponto que se encaixa, né, nesse momento, que essa mensagem, ela mostra que Deus, ele tá olhando pro povo e ele sempre estava se preparando já, olha, vai chegar o momento da libertação e esse momento vai acontecer agora, né? Que daí ele tá chamando Moisés, né? Acho bem interessante isso daí, dentro desse contexto, né? Esse versículo, né? Quando a gente entende realmente tudo que aparece, né? E pra ti, Marlon, o que tu vê mais aí do contexto aí que daqui a pouco a gente não citou aí? O livro de Êxodo, ele tem aspectos históricos muito interessantes, né? Mas se a gente for iniciar, né? Eu acho que o mais legal que a gente fala do 3:16 é que a gente pode acompanhar desde o primeiro capítulo até chegar no versículo. Mas a gente vai pegar na sequência um ponto importante que é o nascimento, né, de Moisés, porque pela opressão do povo egito, o faraó, da qual aquele que não conhece José, manda matar todos os recém-nascidos meninos, e aí tem toda aquela história de Moisés ser colocado ali no pequeno rio, onde ele é encontrado pela filha do faraó. Então ele é criado dentro do palácio, junto com toda a pompa, digamos assim, no Egito. Mas quando a gente vai chegar no 3, até chegar no versículo da qual a gente está tratando aqui, um pouquinho antes, 2 versículos antes, vai ter que Deus falando, né, já no Monte Horebe com Moisés, depois de
toda a história de Moisés até o momento em que Deus vai dar a ordenança, como a gente viu, para que Moisés cumprisse uma missão, Moisés ele está hesitando, né? E aí vem uma mensagem muito grande, eu sou o que sou, né? Se perguntarem quem te enviou, quem que ele está falando ali, eu vou te botar na frente do faraó. Esse faraó que daqui a pouco te criou, né? Mesmo que distante, mesmo que deixou você viver no palácio, esse faraó que, enfim, tá ali, tá oprimindo o seu povo, enquanto tá oprimindo o teu povo, Moisés, você ficou aqui dentro vivendo bem bom. Só que agora esse bem bom aí que você viveu, aquele lá embaixo é seu povo. Então você vai lá de encontro ao faraó e vai dizer, ó, o Deus, meu Deus, e o Deus do meu povo, o Deus dos meus antepassados, disse que é para libertar o meu povo. Esse faraó, de novo, ele não conhecia José, e aí chegar Moisés, enfrentar ele, esse faraó, e dizer assim, tipo, liberta o meu povo, não era literalmente uma coisa fácil. Tanto que Moisés, ele hesita. E aí ele diz, ó, se perguntarem agora, se perguntarem quem te enviou, daí Deus fala, eu sou o que sou, o Deus eterno e autoexistente. E aí no Êxodo 3,16, num momento Deus está mandando e dizendo que ele vai acompanhar ele perante o faraó, e depois do perante o faraó vai estar dizendo que no Êxodo 3,16 o início de uma missão. E esse início de uma missão, imagina que para o povo, né, que estava sendo oprimido, viu um rapaz de dentro do palácio e dizer para reunir todo mundo que o Deus dos antepassados, né, ou Deus, digamos assim, de uma forma isolada, falar, então, olha só, Deus mandou reunir todo mundo aqui e a gente vai embora. Ele vai me enviar ali para o faraó, a gente vai trocar uma ideia. Deus está falando aqui que tá, inclusive nesse período, não sei quando vão ouvir, tá em alta aqueles reels de inteligência artificial, né, dos caras simulando Moisés abrindo o mar. Então, galera, eu tô aqui. Eu fico imaginando uma conversa assim. Olha, né, pô, então, Deus tá mandando eu reunir vocês aqui e dizer que a gente vai parar, vocês vão parar de ser oprimidos e eu vou liderar vocês. Eu penso um ancião, né, como tá dizendo aí em 3,16, olhando pro talvez jovem ou rapaz ou homem Moisés, olhando, tá, você que viveu todo esse tempo no palácio, você vai nos libertar? Né? Quem é você? Quem é você para nos libertar? Então, no 3,16, Deus está dando autoridade para Moisés, né? Porque ele está falando, então reúne os anciãos, né? Reúne aí todos os mais velhos, aqueles que têm influência entre o povo, para dizer para vocês que então o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó mandou eu aqui, para que eu pudesse dizer para dizer para vocês que Deus não esqueceu de vocês. Então, eu acho que quando ele invoca, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, né, aparece assim, ele pega a autoridade, ele reúne os anciãos, as pessoas mais velhas que vão ter referências a quem seria então esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que teria influência sobre aquele povo que está sendo subjugado pelos egípcios, e dizer, olha só, esse Deus que apareceu para mim está dizendo que não esqueceu de vocês. E aí sobre isso, então penso que os anciãos olhando para ele, ele não é só alguém que está dizendo que a gente vai ser liberto. Ele é alguém que Deus conversou com ele. Ele teve um acesso a Deus. Deus teve uma conversa com ele e disse a ele que a gente vai ser liberto. Então passa, digamos assim, quase que um cajado de liderança do povo. Então tá, beleza, se Deus falou contigo, é contigo agora, Moisés. Né? Então a gente vai fazer nosso trabalho, a gente vai conversar com o povo, a gente vai reunir a galera e agora a gente vai confiar em ti. O que a gente faz? E aí Moisés tá meio que assim também, não sei o que eu faço. E Deus vai na frente e vai dizendo o que ele tem que fazer, né? Então, acho que esse é o ponto, né? A gente vai ter Deus dando confiança para que ele apareça de frente ao faraó, que talvez num primeiro momento já não era uma medida muito fácil, mas também ele aparecendo perante o povo, né? E também dizendo, olha só, então Deus me apareceu e me deu uma missão, né? E aí quando ele invoca de novo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está chegando nos anciãos e dizendo, olha, né, não foi qualquer Deus, não é qualquer história, não é conversa para boi dormir. Então, eu penso quanto talvez aquele povo, ainda que judeu, o quanto eles não clamavam a Deus para que eles fossem ouvidos, para que o subjugamento que eles estavam passando, assim, em algum momento dessa história, eles não olhavam, Deus esqueceu da gente. Deus não está olhando para o seu povo no Egito. Deus está longe de nós. Nós pecamos de Deus, como a gente vê nas histórias bíblicas, né? Mas aí chega alguém e diz assim, olha só,
Deus não esqueceu de vocês. Então é mais ou menos por aí. Não, é interessante que o fato, vamos dizer assim, de Deus preparar, né, Moisés, né? Que depois vai ter muito mais diálogo, né? Porque Moisés ainda vai querer não seguir adiante, né? Até que chega o ponto, né, de Deus dizer, tá bom, então assim, ó, quem vai falar no teu lugar vai ser o teu irmão, né? Vamos botar ele como porta-voz aí, já que, mas tu vai, é contigo o negócio, né? Eu tô te chamando, é tu que eu chamei, né? É pra ti essa missão, né? Mas eu vejo assim também, né, Marlon, que nesse versículo 3:16, né, que a gente tem, né, como tu estava falando, né, sobre essa missão de Moisés, né, que Deus vai libertar o povo e tudo mais, né? Mas olhando assim pra frase, né, que Deus fala pra Moisés falar, que nem tu disse, né? Ele vai lá falar com os israelitas, né? Olha, tu vai ter que dizer pros israelitas o seguinte, olha, o Deus dos antepassados de vocês, ele me enviou até vocês, esse é o nome de Deus, o eu sou, né? E tudo mais. E aí quando chega no 16, ele traz primeiro ele faz toda a apresentação, né? Ele demonstra que ele é o Deus da aliança, né? Da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas, então ele chega no momento que o sofrimento que vocês estão passando, Deus está vendo. Então, Deus, ele vê o que vocês estão passando, Deus se importa com vocês e Deus vai agir em favor de vocês, né? Por isso que, por mais que a NVI, ela coloca ali, né, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito, dá pra gente puxar essa questão ali, né, de que ela é uma mensagem de esperança, né, pro povo de Israel, que estava lá aprisionado, sofrendo nas mãos dos egípcios, né? Então a gente percebe a fidelidade de Deus com o povo e com a aliança que ele já tinha feito com os patriarcas, né? Porque a aliança de Abraão ainda existia, né? Aquela aliança de que existia uma terra prometida, aquela aliança de que os descendentes de Abraão seriam incontáveis, como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, também já existia, né? E os israelitas, eles conheciam bem essas alianças, né? Então é um grande trunfo Deus falar para Moisés, já começar dizendo, olha, deixa bem claro que quem tá falando aqui não é um Deus egípcio, mas é o Deus da aliança. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e tal. Que daí o pessoal ia dizer, não, esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus, né? Porque a gente tem que lembrar que eles estavam ali envoltos ali de uma cultura egípcia, né? Uma cultura pagã, né? Então, daqui a pouco isso poderia desmotivar eles também, né? A não lembrar de Deus, né? E aí, então, Deus vem lá ao resgate, né? E Ju, o que tu interpreta também desse versículo aí? O que tu vê de principal aí que te chamou a atenção, além do que o Marlon comentou ali sobre os pontos ali que ele assinalou aí? Eu, pegando um gancho, né, da importância, né, de Deus falar para Moisés, relembrar o povo de que ele é o Deus da aliança, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles já estavam ali no Egito há 400 anos, né, várias gerações de israelitas nasceram no Egito. Então, assim, durante a vida inteira de muitas pessoas foi numa espera de uma libertação, né? Pode ter sido, porque a gente só fica sabendo de repente mudou o faraó, aquele faraó morreu, veio outro. Eu não tenho claro a partir de quando começa a opressão, mas eu entendo que, assim, eles viveram relativamente bem ali, enquanto o faraó que gostava de José estava vivo, né? Depois eles perderam todas as garantias, né? Aquele faraó morreu e aí José também morreu, aí muda toda a situação deles ali. Passam-se séculos até eles ouvirem uma nova mensagem de Deus, né? Porque a última vez que Deus havia falado tinha sido com Jacó. E eles tinham chegado no Egito numa condição totalmente diferente, né, do que eles estavam ali naquele momento, quando Deus vai falar com Moisés. Então é interessante ele trazer isso, ó. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que sustentou, que escolheu aquela família e vem escolhendo essa família até agora, né? Por mais que parece que ele estava distante ou que não estava preocupado, que ele estava em silêncio, mas ele estava esperando o momento exato, né,
de agir, porque ele até, e essa data tinha até sido profetizada antes, né? Que acho que ele, não sei se é para Abraão, que Deus fala que os seus descendentes seriam escravizados durante 430 anos, alguma coisa assim, né? Então ele estava esperando chegar o momento e o momento havia chegado. Mas na cabeça daquelas pessoas, pensa, alguém 400 anos, né? Alguém que nasceu escravo no Egito. De repente você ouvir que um Deus que na sua cabeça de repente é só uma história, porque você já está há tanto tempo ali esperando e até agora nada aconteceu, de repente você tá no momento em que a história vai mudar, né? Em que a história vai ter um plot twist. É que no caso, tipo assim, também foi um momento ideal, porque aquele faraó, né, o rei, né, que mandou matar os bebês Nilo, ele tinha morrido também, né? No capítulo anterior ali, ele diz, né, que muito tempo depois morreu o rei do Egito, e aí fala que os israelitas, eles gemiam, eles clamavam, né? E o clamor subiu até Deus, né? Então, diz que ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizer com Abraão, Isaac e Jacó. Só que é aquela coisa, Deus estava esperando o momento certo, porque Deus, ele é paciente, né? Porque pra Deus, um dia são 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Então pra ele, esperar é fácil. 400 anos passa rapidinho, né? Não, tô brincando. Mas, obviamente que pro povo, eles começaram a clamar, né? E talvez esse fato também de ser um rei diferente daquele que conhecia Moisés, né? Porque, vamos dizer assim, aquele rei anterior, ele era o pai da filha do faraó, porque ele era o faraó e a filha do faraó foi quem cuidou de Moisés, e Moisés depois fugiu e tal. Mas, de certa forma, conhecia Moisés. Então, vai saber como é que ia ser a relação aí também, né? Agora eu estou conjecturando aqui, ó, inventando coisas, não está na Bíblia, tá? Mas o fato de ser um rei diferente faz com que Moisés não tenha relação nenhuma com ele. Não tenha conexão nenhuma, né? Não é o meu avô adotivo, vamos dizer assim, né? Apesar de que Moisés sabia que ele era hebreu, né? Mas é um cara diferente, né? E talvez isso também ajudou na questão de Deus endurecer o coração do faraó para que houvesse toda a questão das pragas e Deus demonstrar sua superioridade dentre os deuses egípcios, né? Que inclusive, se eu não me engano, a gente gravou um episódio sobre isso. Link no post! Mas é interessante isso aí, né? Também esse fato. E aí eu pergunto pra vocês, diante desse trecho, né, desse versículo 3:16, diante do contexto dele, né, o significado e tudo mais que a gente tem falado sobre esse chamado, essa missão pra Moisés de levar essa mensagem de esperança que depois culminaria então na libertação do povo e tudo mais, o que a gente pode aprender com isso para as nossas vidas hoje? Tem algum princípio para nós hoje que nós podemos aplicar em nossas vidas, alguma promessa? Tem algo hoje que cabe a nós também? O que vocês me dizem aí, Ju? O que tu pensa? Eu acho que o principal que a gente pode aprender com esse versículo é que é um princípio de que Deus, ele tá atento ao que acontece com toda a criação dele, né? Com a humanidade, com a gente especificamente, né? E ele tá atento a tudo que acontece com as pessoas, especialmente aqueles que ele escolheu para serem o povo dele. Então, uma coisa que a gente pode confiar, né? A gente pode descansar ao saber que Deus, ele tá atento, né? Ele tá vendo. Muitas vezes, quando a gente tá no meio de alguma situação, assim, a gente pode chegar a pensar, nossa, mas Deus, o Senhor não tá vendo minha situação aqui, faz alguma coisa. E a gente pode ter a certeza de que ele tá vendo, né? Muitas vezes ele não vai agir naquele exato momento em que a gente tá clamando, nem da forma como a gente tá pedindo que ele haja, porque ele tem outros planos que são melhores do que os nossos, mas ele tá vendo, né? Ele tá atento ao sofrimento do seu povo hoje, assim como ele estava atento ao sofrimento do povo no Egito. E pra ti, Marlon, o que tu vê aí? Cara, eu vejo não só um Deus que vê, né, mas acrescentando versículos antes, quando ele diz eu sou, me marca bastante. Então, quando ele diz eu sou, ele está dizendo assim, eu sou fiel à minha essência, né? Sou fiel àquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu já prometi para os seus antepassados. Eu sou, né? E esse eu sou ecoa, né, até a vinda de Cristo, quando
Cristo diz isso aos judeus em João 8,58, que Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então é ler isso e ver que Deus ele foi fiel no povo do Egito, ele foi fiel à sua essência para nos livrar dos pecados, e ele é fiel até hoje para continuar nos livrando dos pecados através da cruz de Cristo, né? O eu sou no Evangelho de João vai aparecer diversas vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? Então isso afirma quem Deus é, e Cristo faz isso muito bem no Evangelho de João. Então é ser fiel à sua essência, né? Desde o povo no Antigo Testamento que estava sendo subjugado até a vinda de Cristo, e mostrar para o povo de hoje que eles estão sendo subjugados pelo pecado, né? E esse mesmo Deus que disse eu sou para o povo do Egito é o mesmo Deus que disse eu sou para nós, né? Para o povo de hoje, para o povo que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, ele está dizendo eu sou, né? E você pode ser livre de ser subjugado pelo pecado. Cristo morreu na cruz pelos meus e seus pecados, logo eu sou, né? Então isso para mim é o que me marca, essa mensagem me traz e ecoa não só lá em Moisés, mas por toda a eternidade. Deus diz eu sou, ele é isso. Muito bem, e acrescentando, né, o que vocês falaram, só para não falar a mesma coisa, porque eu também vi esses pontos, né? Porque a gente tá falando mesmo do texto, então é um pouco óbvio, né? Que bom que chegamos em reflexões parecidas, né? Porque, né? Por que será, né? É a mesma Bíblia? Mas eu acho interessante ali também um ponto, assim, que Deus, ele normalmente avisava, né? Mandava mensageiros, né? Quando ele ia fazer algo que... Como por exemplo, nesse caso, ele ia libertar o povo, né? Então ele comunica que o povo será liberto. Então eu acho interessante essa questão que ele traz esperança para as pessoas, para o seu povo, né? Antes de fazer a sua ação. E se nós pensarmos nessa questão também, olhando como trouxe ali, Marlon, né? A questão de Jesus, ele fez exatamente isso com Jesus também. Nós fomos libertos por meio de Cristo, mas antes ele comunicou isso. Na verdade, ele vem comunicando desde esse versículo 3,16, né? Que ele vai libertar a gente, né? E aí hoje nós somos libertos. E nós temos esse papel hoje de levar essa mensagem de libertação para as pessoas, de levar esperança antes que as pessoas possam ser libertas, né? Ou seja, as pessoas elas podem alcançar a liberdade do pecado e nós somos esses mensageiros, né? Hoje, vamos dizer assim, é como se Deus estivesse pedindo para nós sermos Moisés, né? Eu sei que eu tô dando uma conectada aí com Moisés, porque é diferente, né? Deus não chegou pra gente e falou assim, olha, você vai até as autoridades ali, né? Do seu bairro e fale isso, Deus... Né? Não é isso. Mas a ideia é a mesma, né? Digamos assim, da mesma forma como a liberdade pro povo chegou, né, e foi anunciada, a liberdade em Cristo também chega às pessoas, mas ela precisa ser anunciada antes, né? No caso de Cristo, tem que ser anunciada, né? Então, acho interessante também esse ponto, assim, que Deus, ele não mandou Moisés só falar com o faraó, né? Não, ele precisava que Moisés falasse com o povo também, porque para que o povo fosse liberto, o povo precisaria saber que deveria andar em rumo à liberdade, né? Então até o povo ficou meio assim, né? Tipo, eles até duvidaram um pouco de Moisés em um certo momento depois, né? Porque eles ficaram muito felizes e quando Moisés foi falar com o faraó, as coisas começaram a piorar pro lado do povo. Daí eles começaram a duvidar de Moisés, né? Mas aí Deus cuidou de tudo e tudo mais, já tava preparando o povo pra isso, né? Então, e vejam bem também, outro detalhe, né? Sobre essa questão, né? Quem fala, né, sobre o povo é Moisés, né? Se eu não me engano, né? Me corrijam se eu estou errado, né? Mas pelo que eu li no capítulo 3, né? Deus fala pra Moisés, olha, tu vai lá falar com o faraó e tudo mais. Aí Moisés, ele é assim, mas né, veja bem, isso e aquilo e tal, né? E aí, Moisés que pergunta, tá, mas o que eu vou falar, né? Lá pro faraó, né, e tal, né? E daí Deus diz, olha, fala isso. Tá, mas e quando chegar na frente dos israelitas?
né? O que eu faço, né? O que eu falo e tal? E aí Deus vai falando pra ele. Então parece que Deus ele manda lá pra falar com eles, e Moisés fica preocupado com o faraó e com os israelitas também. Porque lembrando do caso de Moisés, ele fugiu de lá porque ele defendeu os israelitas matando um egípcio, e depois os israelitas meio que ficaram contra Moisés, né? Sabe, tu não é o assassino ali, né, e tal, né? Não foi bem assim as palavras, né? Então, meio que Moisés ficou naquela, beleza, vou falar com o faraó. Quem sou eu? Tá, agora eu vou chegar lá na frente dos israelitas. Quem sou eu? Eu sou um estrangeiro, né? Mas Deus, ele diz, olha, tu é o mensageiro de Deus, tu vai lá levar as palavras de liberdade pra eles, né? A esperança. E às vezes a gente também pensa que a gente é assim, né? Quem sou eu pra levar a mensagem da salvação pras pessoas, né? Quem sou eu pra levar o evangelho, que as boas novas, né? Algo... Paulo mesmo fala, né, que nós temos um tesouro em vasos de barro, né? Porque como se nós fôssemos insignificantes, sem valor algum e também frágeis, mas Deus coloca a coisa mais preciosa que ele tem, que é o evangelho, em nossas mãos, no nosso coração, para que nós possamos levar adiante, né? Então, nós que somos totalmente falhos, Deus confia a nós essa tarefa, né? E aí eu vejo também, Moisés, ele também não era o cara perfeito para essa missão, não. Mas Deus escolheu ele e usou ele para isso, né? Então, adicionando, né, aquilo que vocês comentaram, né, acho que dando uma forçadinha também, né, eu vejo essa questão também, né, da questão de comunicar, né, quando que vai haver a libertação, essa mensagem, né, levar a esperança antes de acontecer a ação propriamente dita de Deus, né, e aí eu vejo que isso também pode se aplicar a nós hoje também, né, além daquilo que vocês falaram, da questão de que Deus vê nosso sofrimento, Deus é fiel, que Deus tem grandes planos, né? Que ele cuida do seu povo, ele cuida de todo o plano da salvação, ele se importa conosco, ele não tá cego, né? Ou surdo para as coisas que acontecem, mas que nós também somos chamados, né? Para levar a mensagem adiante, né? Então, pessoal, interessante aí, né, esse versículo que nós lemos, né, um versículo lá do início da Bíblia. E aí, vamos para as nossas considerações finais. Marlon, por favor, nos diga o que você finalmente considera aí, nos diga, né, nessa série, como sempre, se o versículo, né, pode ser decorado, se vale a pena estar na caixinha de promessa. Olha aí, não por ser uma promessa, mas por decorar, né, ele isoladamente. Ou não dá porque é necessário contexto e aí ele fica meio vazio. Bom, sua opinião aí, o que tu acha aí, Marlon? Cara, não é um versículo para ser decorado, né? Eu fico pensando assim, imagina isso na traseira de um caminhão. Apesar de parecer uma coisa, você entende, bom, Deus cuida de mim, parece uma coisa interessante, Deus se importa, é necessário contexto, né? Não é uma coisa que eu vou ler e vou conseguir interpretar toda a cena somente com esse versículo, né? Então não consideraria um versículo para decorar. Mas pegando o contexto como um todo, Êxodo, como eu disse no início, tem uma contribuição histórica muito grande. E ainda assim ver Deus se importando com o seu povo, com aqueles que estavam sendo subjugados, e vendo que ele é fiel a essa mesma essência até nos dias de hoje, é o que me impacta. É a mensagem que eu fico e penso, reflito pra minha vida, né? Como a Ju disse, assim, tipo, cara, ele vê tudo, ele cuida de tudo, ele tá sabendo de tudo, ele sabe da minha vida, da vida do Duda, da vida da Ju, ele vê tudo, né? Então, ele se importa, apesar do período, né? A Juliana trouxe muito bem aqui, de, cara, eles foram julgados durante muitos anos, subjugados, mas Deus viu tudo, não porque ele se alegrasse com o povo sendo subjugado. Aquilo nada mais é do que consequência do pecado, mas ainda assim ele vê tudo, né? Então, ainda esses dias estava conversando com minha esposa acerca de bênção, né? A bênção a gente tem por si só, que a gente pensa que bênção parece que é só um pix de R$1.000 que quer na minha conta, né? É uma coisa simples, fácil e rápida, de gozo instantâneo. Muitas vezes a bênção ela é algo doloroso, difícil, que passa, mas que molda o meu caráter para ele. Então a bênção, quando a gente fala, eu recebi uma bênção, nós estamos brincando aqui falando de filhos, né? Filho é difícil, a gente fica a noite sem dormir, ele se preocupa, pega a nossa atenção,
Mas a Bíblia diz, é herança do Senhor, é uma bênção nas nossas vidas. Mas ainda assim tem sua dificuldade. Então penso que o povo, ainda que sendo subjugado, Deus não foi infiel à sua promessa. Ele estava vendo, ele cumpriu, ele está cumprindo essas promessas quando ele diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo, promessa que eu fiz lá atrás, eu ainda vou cumprir. Então eu penso assim, Deus, apesar das vezes das dificuldades, dos conflitos, ou seja qual for o momento que a gente está passando agora, Deus está vendo e Ele é fiel para cumprir, né? Então essa mensagem eu deixo em reflexão final. Muito bem, muito obrigado, Marlon, por mais um episódio aí da série 316 junto conosco. E Ju, por favor, nos diga o que você finalmente considera e lembre-se de dizer aí se tu acha que é útil para decorar ou não é útil para decorar. Depois também compartilha aí onde o pessoal pode te encontrar, se você tiver algum projeto, alguma coisa assim. Fique à vontade. Bom, eu acho que realmente, se você olhar o versículo inteiro, né, sem contexto, assim, ele é um versículo esquisito para ser decorado. Mas, ao mesmo tempo, a parte B dele, né, que é a fala de Deus em favor do povo, eu acho que vale a pena. Tô com a NVI aqui aberta, né, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Isso é algo que eu considero válido, né, da gente decorar, porque remete, assim como outros textos da Bíblia, a essa presença constante de Deus com a gente e o fato dele estar atento ao que nos acontece, estar ao nosso lado e estar próximo o suficiente para ouvir quando a gente clama a ele por socorro, né? Que foi o que aconteceu ali com o povo. Então eu fico ali no meio, né? Se for para decorar o versículo todo, eu acho que não é um versículo que vale a pena decorar. Mas se a gente considerar só a parte B, aí eu acho que sim, vale a pena decorar. E, bom, eu atualmente tô assim, eu tenho 2 projetos pessoais muito especiais, que são os meus filhos, o Leonardo e a Sofia. Então, as minhas redes andam um pouco paradas e, né, como vocês não faz muito tempo, né, que não ouvem a minha voz por aqui, até as minhas participações em podcast. Mas eu tenho um site que eu comecei, um blog, né, em que eu recomecei a postar alguns textos, algumas reflexões ali. Ele tem acho que uns 3 ou 4 posts ainda, tá bem parado, mas é o que por enquanto eu tenho de presença online. É o juliana.blog.br. É isso aí, então. Link no post aí pro pessoal conferir. E obrigado, Ju, por retornar aqui mais uma vez conosco, mesmo, né, em todas rotina atribulada da maternidade, que agora eu e o Marlon, né, nós estamos vivendo isso, não a maternidade, mas a paternidade, mas, né, tamo junto nessa, né, sei como é, e conseguiu um tempinho aí pra estar conosco aqui, muito obrigado. E eu também quero fazer a minha consideração final. Esse texto, como vocês falaram, acho também bem interessante, né, diante de todo o contexto, mas eu até tava pensando, né, o que a Ju falou da parte B, né, só que essa parte do eu virei em auxílios tem só na NVI, daí funcionaria só a NVI, né, a parte B, né, e aí eu ficaria só no eu virei em auxílio de vocês, né, porque daí viu que eles têm sido feitos no Egito, mas eu não tô no Egito, né. Eu fiquei pensando isso, né, comigo mesmo. Poxa, aí eu fiquei pensando, realmente, digamos assim, ele isolado, eu falar pra alguém, não, fique tranquilo, né? Porque assim como diz Êxodo 3,16, Deus virá em auxílio de vocês. Porque ele viu o que tem sido feito com vocês no Egito, sabe, né? Agora, só se eu falasse assim, né? Eu preciso de todo o contexto, né? Lembra do povo de Israel preso, que estava escravo no Egito? Então, Êxodo 3,16 diz, né, que Moisés tinha que falar com as autoridades de Israel que o Deus dos antepassados, e aí eu seguiria, né, toda a parte ali. Então, parece que precisa muita explicação, sabe? E aí, quando tem muita explicação, eu não gosto de decorar. Não é que não dá pra decorar, mas, né, pra esse sentido. Vocês entenderam, né? O objetivo aqui da ideia de decorar, não decorar, né? Então, acho que não vale, né, nesse ponto, né? Fico lá com o João 3,16 mesmo.
Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!